vamos dar início à nossa última palestra desse primeiro seminário de educação digital. É muito importante, assim, que a educação tome esse rumo, porque estamos vivendo um período bastante complicado e a educação à distância ela tem assumido um papel importantíssimo na formação continuada dos profissionais da educação há muito tempo já. Quando nós pensamos em princípios linguísticos básicos, eu gostaria de partir aqui de uma citação do Ferdinand de Saussure, que diz assim: sem a linguagem, o pensamento é uma nebulosa vaga inexplorada. Então, a importância da linguagem para a expressão do pensamento. Ter a visão de que a linguagem é qualquer sistema utilizado pelo ser humano para se comunicar é muito importante, porque nós sabemos que para se comunicar as pessoas não usam apenas um tipo de linguagem. Nós usamos diversos tipos. E vocês já devem ter tido esse conteúdo aqui, que é sobre tipos de linguagem, a linguagem não verbal, a linguagem verbal e a linguagem mista. Então, quando nós falamos em linguagem não verbal, essa linguagem não verbal, ela não apresenta, por exemplo, palavras escritas ou faladas. E aí nós temos a linguagem gestual, visual, sonora, simbólica. Esses tipos de linguagem são consideradas linguagem não verbal. E aí a verbal, como é? A verbal, ela vai utilizar os sons produzidos pelo nosso aparelho fonador. Pode ser tanto uma linguagem falada oral, como que nós estamos fazendo aqui, né? Uma linguagem falada oral, onde eu estou fazendo uma exposição do conteúdo, como também a linguagem escrita, que é o que vocês estão visualizando aí na tela, as palavras. E poderia ser também uma linguagem secreta, algumas pessoas usam palavras, símbolos, criam uma linguagem específica, muitos grupos têm linguagem específica para se comunicar, para não serem, assim, compreendidos por outras pessoas, e a linguagem cifrada, que é usada muito com as letras de música. No caso da nossa aula hoje, nós temos a linguagem mista, né? Nós, ao mesmo tempo que nós estamos usando a linguagem verbal, nós também estamos usando a linguagem não verbal, que vão aparecer algumas imagens, eu estou usando alguns gestos, algumas mímicas, e isso faz parte de um contexto amplo de uso da linguagem. A linguagem publicitária também faz uso dessa linguagem mista, certo? E aí nós vamos agora, especificamente, falar de alguns conceitos do pai da linguística moderna. Os conceitos principais para eles era, assim, que ele colocou em pauta, na época que apresentou aquele curso lá em Genebra, o conceito de língua e fala. Então, essa importância que há, e essa diferença que há também. Ao mesmo tempo que a língua, ela é um produto social, nós percebemos, assim, que em cada sociedade existe uma língua diferente, nós usamos a língua portuguesa, existem lugares que, na França, francês, espanhol, inglês, são as diferentes línguas que existem no nosso mundo. E aí a fala, ela é individual. E ele coloca, assim, essa importância da fala, porque a fala é que concretiza a língua, certo? E a fala, ela está, assim, sujeita a fatores externos,
Porque, ao me comunicar, eu sou influenciada por fatores externos, sejam eles aí a situação em que eu estou me comunicando, as pessoas com quem eu estou me comunicando, o tema do qual, aliás, do qual estou, assim, falando, tudo isso interfere na fala. E nós sabemos também que a fala, ela modifica a língua, porque aí nós vamos ver na sequência outros conceitos que nos mostram algumas modificações que a língua portuguesa foi sofrendo no decorrer aí dos anos. A língua, ela é coletiva e social. A fala é a manifestação ou concretização da língua por um indivíduo, então ela é individual. A língua na língua está o que é essencial, a língua não é uma função do falante. Na fala está o que é acessório, e é mais ou menos acidental, porque quando eu estou falando, muitas vezes eu até digo assim, puxa, não queria ter falado isso. Puxa, como eu disse isso? Não era dessa forma que eu queria falar. Então, acaba acontecendo, assim, alguns acidentes quando eu estou falando. Então, a língua, cada pessoa nascida no Brasil, que tem o português como língua materna, pode narrar o mesmo acontecimento de maneiras muito diferentes, produzindo falas diferentes, mas na mesma língua. Fato que faz com que as pessoas consigam se comunicar. Então, mesmo morando no Brasil, mesmo assistindo a uma notícia que é igual, as pessoas podem narrar de forma diferente. Tanto é que a gente sabe que tem pessoas que contam aumentando alguma coisa, mudando, às vezes nem ouviram aquilo e contam de uma forma diferente o que aconteceu. O falante, ele precisa fazer opções por uma outra maneira de dizer a mesma coisa, ele escolhe o vocabulário que vai usar, entre outras coisas. Então, assim, é comum uma mesma situação, o aluno vai, por exemplo, falar de um mesmo tema, mas cada um se expressa de uma forma, porque cada um tem autonomia para escolher as palavras que quiser, para iniciar a sua fala da forma como quiser. Outros conceitos ainda da linguística, um dos conceitos também é o conceito de signo linguístico, e o signo linguístico, ou a palavra, ou o léxico, o vocabulário, é um elemento representativo que apresenta dois aspectos, ou seja, o significado e o significante. Para Saussure, o signo linguístico ele se compõe de duas faces básicas, a do significado, que é relativa ao conceito, isto é, a imagem acústica, e a do significante, caracterizado pela realização material de tal conceito, por meio dos fonemas e letras. É bem interessante essa questão do significante, do significado, quando a gente parte para os exemplos, porque, lendo assim, dá a impressão que é complexo. Vejam, o mesmo significado, ele é representado por significantes distintos, como é o caso da palavra cachorro, em português. Então, nós temos aí o significante, cachorro, essa escrita da palavra em português, com os fonemas e letras que tem essa palavra. Vejam que em cada situação dessa, em cada língua, nós temos significantes diferentes que têm um significado parecido. Apesar de que esses significados, eles podem ser modificados para cada raça de cachorro, porque, de repente, quando eu digo cachorro, eu visualizo uma imagem.
Aquele que diz dog vai visualizar um animal também, mas pode não ser da mesma raça. Eu coloquei aqui para vocês entenderem um pouco melhor essa questão do conceito de significante e significado, que o significante e o significado, ele compõe o signo linguístico, que é a palavra,